Bom, eu estou aqui para dar o depoimento sobre o método do Ícaro, sobre o Ícaro, mas eu tive que fazer isso, eu tive que escrever pelo menos um pouco para poder não me estender tanto, e ainda assim ficou um pouco comprido, eu acredito. Então eu li para eu me fixar melhor nas coisas. Então é isso, vamos lá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu espero que esteja pronto e desejo que relaxe seu coração para assistir. Isso é um depoimento, mas também é um testemunho. Vocês vão entender. O ano de 2020 começou de certa forma normal para mim. Morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalhava no setor da controladoria de uma empresa e minha mulher estava em busca de recolocação, pois a empresa que ela estava há 4 meses passou por uma reestruturação nacional, né, ficou apenas os colaboradores mais experientes. Então apareceu uma oportunidade para ela na região de Campinas, eu apoiei ela e ela se inscreveu e passou. Então eu pedi a conta de onde eu estava preparando para a mudança com as coisas todas encaminhadas. Isso era final de fevereiro, começo de março. Ela foi aprovada e começaria em abril. Então uma semana antes dela começar, a gente estava finalizando a mudança. Então ligaram para ela cancelando a vaga por causa da pandemia. E ninguém saberia como seria, né? Porque estava tudo fechado, eles não tinham muito o que fazer. Então eu já tinha treinado as pessoas que ficariam no meu lugar. Aí eu avisei no meu trabalho que poderia ficar mais alguns dias, né? Porque ia começar a auditoria na empresa, então eu fiquei ali para ajudar eu e mais uma outra pessoa do mesmo setor também estava se mudando de estado. Então a gente acabou ficando uns dias a mais ali para poder ajudar eles. Bom, então a ideia de mudar ainda continuava, né? Porque já ia entrar pessoas novas no meu lugar. É, tínhamos falado com o proprietário da casa que íamos entregar a casa, que a gente tinha alugada. Então, e a gente também sabia que aqui em São Paulo ela também teria mais oportunidade, apesar de que a gente não tinha muito o que fazer. Bom, e eu, o que eu faria? A gente é uma reserva, que assim que ela entrasse em um trabalho, eu usaria para abrir algum negócio. Tinha algumas ideias, mas todas inviabilizadas pela pandemia, e passo que ela ficava mais forte, e mais inviabilizada ainda pela não recolocação da minha mulher. Viemos com 3 cachorros, uma gata que temos, e as coisas essenciais dentro do carro. Ficamos um mês no Airbnb em Campinas, até conseguimos achar uma casa e hoje a gente mora em Vinhedo. Ao passo que a pandemia ficava mais forte, mais angustiada a gente ficava. Eu não conseguia recolocação aqui, pois não sou formado. Meus trabalhos anteriores todos foram por indicação. Nunca fui mandado embora, sempre fui colaborativo, proativo. Tinha conhecimento e competência. Era esforçado, sempre procurei os ambientes, né? Eu tentei ajudar os ambientes a ficarem sempre harmoniosos, né? Com leveza. Mas não tinha um pedaço de papel que as empresas e alguns conselhos exigem. Aí me inscrevi em várias vagas, nunca tive retorno, mesmo tendo experiência. Mas era de se esperar. A pandemia estava consumindo as empresas e eu não tinha um diploma, o que dificultava. Uma coisa que não comentei ainda é que enquanto mudávamos, eu perguntei em oração a Deus o que eu ia fazer se os meus planos não dessem certo. Aí alguns dias depois veio uma voz dizendo assim, muito engraçada, investe 5 mil na bolsa. Veio essa voz aleatória. E essa história que vocês estão ouvindo, Deus já deve ter ouvido umas 1000 e minha mulher deve ter ouvido umas 100 vezes. E eu não entendi nada, porque eu nunca tinha investido, nunca tinha experiência em nenhum investimento. Aí estávamos no 3º mês que mudamos, né, já estávamos aqui, e o desespero tinha batido. Então um dia já me sentindo sem força de tentar algo que eu pudesse fazer, preocupado com as nossas reservas financeiras que tinham prazo. Então, como um ato de desespero, eu fiquei trancado no quarto, chorando, eu não sabia o que fazer e eu pedi para Deus que Ele me desse um caminho. E
Alguns dias depois veio uma voz de novo, falando Jó 17. Eu nunca fui de Bíblia, né, de ler Bíblia, apesar de ser cristão, né, fui criado dentro do catolicismo, fui em centro espírita, já frequentei, né, estudava. Hoje a gente frequenta a igreja evangélica, todas me ensinaram muito, mas eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia. Mas eu não sabia que aí li Jó, é magnífico. E ali estava vindo uma mudança na minha vida. Naquela semana, meu irmão mandou uma mensagem com os vídeos do Denis. E eu geralmente sou muito desconfiado desse tipo de vídeo. Para quem viu o vídeo do Denis sabe o que eu estou falando. Só que dentro de mim já tinha entendido que aquele era o caminho. Tinha me lembrado que no último trabalho eu tinha pedido para Deus que me desse um trabalho que poderia me dar dinheiro e que eu tivesse tempo para fazer algo pelo próximo, de forma que servir aos outros e ter tempo para viver fosse o principal. Mas o óbvio que para mim isso não existia, pelo menos não na minha realidade, que é ter dinheiro e poder viver. Então, comecei a fazer o método do Ícaro, me dediquei demais nas aulas, teve aulas que assisti 6 vezes ou mais. De fato, nunca tinha encontrado algo que me fazia tanto sentido quanto aquilo. Desde o primeiro momento em que vi que eu tinha nascido para aquilo. E é simplesmente de Deus o trabalho que o Ícaro fez. Ele fala da parte emocional, que é fundamental. Ele fala do que a gente precisa saber para começar a entender sobre o mercado. Ele fala sobre ética e moral, família e honestidade, em um mundo que a gente sabe que esses valores são raros. Então fiz a conta demo e fui treinando. Em paralelo a isso, eu pesquisava mais sobre o Ícaro, assistia todas as lives que ele fazia. E para mim os depoimentos mais importantes eram o que diziam sobre ele. Isso encheu meu coração de esperança e de fé. E foi se confirmando dia a dia. Quando vi as postagens do Ícaro sobre família, os passeios e a parceria com o Guilherme, e as cachorrinhas, os passeios com as cachorrinhas dele, e quem ama animal, boa gente é, né? Fazia diários, desde o começo, seguia à risca o que ele dizia, e também o que o pessoal falava. Por exemplo, o Ziad, na live dele, frisou muito isso, sigam o que o Ícaro fala que vocês vão se dar bem. Ele falou muito. E também dá para ver que o Ziad é uma ótima pessoa. Né? Na live do Stratiote, me identifiquei ainda mais quando os dois falaram que não tinham faculdade. Inclusive o Ícaro falou que tentou algumas vezes também. E eu tentei várias vezes. Cheguei a ser líder de sala, enfim, nunca consegui terminar, seja por questão financeira, a maioria das vezes foi questão financeira, mas seja por falta de oportunidade, enfim, não importa. Eu nunca consegui terminar. Na live do Pedro eu tive mais evidência que o caminho que o Ícaro ensinava sobre o mercado era o melhor. Eu vi o quanto o Pedro falou que apanhou bastante, assim, estudava muito, né? Não tinha vida, na verdade. Ele queria entrar no mercado para ter vida e não tinha. O mercado estava consumindo a vida dele. Então, o que o Ícaro ensina sobre o mercado é o melhor caminho. Bom, um detalhe é que depois que eu descobri o Instagram do Ícaro, fazia todos os dias os diários do trade dele também. Muitas vezes não entendia as entradas dele. Via que faltava muita coisa para aprender ainda. Fiz 2 meses de conta demo, primeiro mês mais de 80% de acerto, porém a porcentagem de ganho não era nem perto do que eu esperava. Aí fiz mais um mês de conta demo, fiz uns 70 e poucos por cento, e também longe da rentabilidade que eu esperava. Na nossa vida pessoal, não tinha acontecido nenhuma novidade. A pandemia ainda estava voando e nenhuma oportunidade aparecia para minha mulher. Então, por um lado, tinha esperança no trade e do outro lado, a aflição das reservas nossas acabando. Orando muito sempre para Deus, a partir do dia que eu falei lá, que eu entrei dentro do quarto e chorei, ouvia sempre ele dizer para eu continuar. Sempre Deus falava para eu continuar. Já tinha pensado em fazer entrega de encomenda pelos aplicativos, mas fazia as contas e ficavam elas por elas e ainda me atrapalharia no trade. Isso tornaria a realidade do trade mais longe ainda. Orei de novo e ele dizia, continua. Na conta real, fiz 2 meses uma loucura. Na conta demo é diferente da conta real. Aquela história, são esportes diferentes, são coisas diferentes. Então eu continuei, ia ali, camelando. Em janeiro, meu terceiro mês de conta real,
Eu fiz $80 até a última semana. Né? Aqueles ganhos picadinhos ali, picadinho, picadinho. Só que eu não estava feliz ainda. Eu estava subindo o lote, né? Porque eu estava com maioria de gain. Eu fiz acho que 12 dias de gain. Chegou a ser 15 operações ganhadoras seguidas. Eu já estava operando com $26. Só que na última semana eu perdi $42. Assim, pum, foi muito difícil ganhar $80. Na hora que eu perdi $42, perdi rápido. Isso me assustou. Foi aí que eu vi que eu precisava de mais informação, que sentia que faltava algo realmente. Por outro lado, desespero. Nossas reservas tinham mais 2 ou 3 meses. O que no início eu achei que já teria pelo menos algum retorno. Eu achei que já estaria ganhando um pouco. Agora ficava mais incerto. Não pelo se o trade ia dar certo ou não, mas é se eu ia sobreviver, sabe? Com o dinheiro que eu tinha pro trade. Mas eu sabia que aquilo era certo. Mas era certo que o Ícaro sempre deixou nossos pés bem no chão. Falava sempre que precisava de tempo para as coisas acontecerem, que as horas de tela são insubstituíveis. Então, mais uma vez, em oração, eu pedi para Deus que me desse o caminho. Porque eu lutava com a minha mente e eu sabia que poderia me atrapalhar muito no trade. Uma coisa que não falei algumas vezes, inclusive na semana em que perdi os $42, um desses dias, minha mulher entrou no quarto. Ela tinha entrado algumas vezes, mas esse foi muito marcante, porque foi o último dia, porque eu tinha conversado muito com ela, que eu precisava de tranquilidade para operar. Então ela entrou no quarto desesperada, com medo das coisas não darem certo, né, que a gente tivesse que voltar com uma mão na frente e outra atrás. Não tínhamos muito o que fazer, o dinheiro estava acabando. Conhecíamos pouquíssimas pessoas aqui. Então rezei de novo e Deus me falou: calma, vai dar tempo. Cara, então eu pedi para ele acalmar meu coração, porque eu já não tinha mais recurso emocional para fazer aquilo. Pois o mês de fevereiro foi o pior mês para mim. Eu perdi mais de $100 e nunca cometi overtrade, sempre fui muito disciplinado, sabia que minha situação era delicada, os $100 que eu perdi foi no picadinho mesmo, né? E eu estava tentando entender o que estava acontecendo, mas eu nunca cometi overtrade, eu nunca fiz um monte de operações, eu nunca perdi, o máximo que eu perdi foi 2 loss, nenhum foi total, no mesmo dia, né? Todos os blacks falavam sobre overtrade e eu sabia que se fizesse isso, já era. A minha situação era delicada, era muito sensível. Eu tinha que cuidar muito, muito bem do meu emocional, da minha fé, do meu dinheiro. Sabia que seguir o gerenciamento era ganhar tempo para aprender o que preciso. Isso foi fundamental para mim. Eu fiz muitas análises de Excel para entender as coisas e eu vi que o principal, juntando com as informações que o Ícaro me dava, o principal era gerenciamento. Se eu tivesse gerenciamento, eu ia ter tempo suficiente para aprender o que eu tinha para aprender. Confiava muito no que o Ícaro falava, no que o pessoal do Black falava. Então isso, eu fui casando as informações. Todas as informações que eu pegava, eu juntava. Então entramos no último mês de dinheiro reservado e nesse mês o antigo gerente que tinha contratado minha mulher na vaga, né, que tinha sido cancelada, liga para ela dizendo que abriria uma oportunidade no outro mês e se ela gostaria de participar. Nossa. A única coisa que eu pensei foi: Deus é demais, Deus é foda. Tipo, ele sabia o tempo das coisas. E eu desesperado, pensei não em desistir, mas em deixar um pouco de lado para ver de onde que eu ia tirar dinheiro. Enfim, nessa altura já estava uma mínima leitura do mercado. Muitas vezes sabia fazer as entradas, mas não sabia operar, né? Então, eu já sabia operar, já sabia entrar, né? Fazer as entradas, eu acertava o gatilho e tal, era muito respeitoso com isso, mas eu não sabia o que fazer, se voltasse, eu achava que tinha que esperar os 1.000 pontos. Enfim, eu não sabia o que fazer, essa é a verdade. Sabia, entendi todas as estratégias, os gatilhos, ia trocando ideia com meu irmão, que também tinha feito o curso. Então, sempre que o Ícaro faz algo novo, eu sempre penso: esse cara entrega muito mais do que promete. Aí ele lançou Maestria. E dia após dia eu pensava, né, como algo pode ser melhor que uma Maestria. Né? Como, por exemplo, a mentoria. Como pode ser melhor que uma Maestria? Eu não consigo imaginar. Porque o Maestria é excelente. Não sei como descrever ele. Né? Vejo que estou melhorando todos os dias. Todas as aulas do Maestria são fundamentais. Fui revisar algumas aulas de fevereiro para comparar o mercado de hoje com o daquele tempo.
E dá para reparar como o Ícaro melhora a cada dia, seja nas aulas, nas dicas, nos conselhos, na entrega. Poderia falar mais de milhares de coisas aqui, desde as análises que fiz com planilhas, dos depoimentos que vi, das aulas, das técnicas, dos meus resultados, das minhas perdas, dos meus ganhos, que comecei a pedalar e cuidar mais do meu corpo, que me aproximei de Deus e que o Ícaro foi a primeira prova que Deus estava cuidando de mim, que tinha tudo encaminhado. Posso falar que sempre senti que algo estava acontecendo na minha vida, aconteceria, sabe? Isso que está acontecendo agora, mas eu não sabia como seria. Enfim, posso falar mais um monte de coisa aqui. Mas para encerrar, eu gostaria de falar uma última coisa. A minha psicóloga falou que um outro paciente dela viria falar comigo, por eu ter falado para ela sobre o que eu estava fazendo, sobre o Ícaro e tal. Aí o Matheus, que era o outro paciente, veio falar comigo e eu falei bastante para ele sobre o trade, sobre o Ícaro. Falei mais ou menos o caminho e passei o contato de suporte do Ícaro. Aí no bate-papo de trade que o Ícaro fez nessa última quarta-feira, que também é algo, né, do que eu falo que ele entrega sempre a mais, esse papo de trade, cara é espetacular. Eu fui ver os outros fui ver os participantes que estavam participando ali, e na hora que o Leonardo estava falando sobre o Ícaro, eu vi que o Matheus estava online ouvindo ali. Então as mesmas coisas que eu tinha dito para ele ouviu o Leonardo falar sobre o Ícaro. E todo mundo vai falar sempre a mesma coisa. Eu até não tinha anotado aqui nos meus papéis, mas eu preciso falar isso. Algumas vezes eu fui perguntar pro Ícaro lá no começo, quando era a mentoria dele, né? O Ícaro é muito atencioso, cara. Eu sempre comento as coisas dele, eu comento os stories dele. E ele sempre que ele pode, eu sei que ele deve ter ocupado pra caramba. E ele sempre responde, cara. É tipo, ele é um cara atencioso. Enfim, deixa eu terminar aqui, senão eu vou me estender muito falando aqui das coisas que eu tenho para falar dele. Bom, mas preciso encerrar esse vídeo agradecendo a Deus, a minha mulher que me apoiou, meu irmão que me mostrou, ao Ícaro que faz esse trabalho sem precedentes. Mas também queria agradecer a Mariana, porque a gente não sabe o que é estar do lado do Ícaro, a dificuldade que vocês passaram para chegarem até onde estão. Mas certo de que nenhuma caminhada é sem obstáculos. O Guilherme, que apesar de não ser muito mostrado, dá pra saber que você dá um duro danado aí nos bastidores. E eu dou um mega valor para isso. Também sou mais dos bastidores. Um agradecimento a todos os trades que dão seus depoimentos, aos blacks que contaram suas caminhadas. Certo que todos são ferramentas de Deus. Um grande abraço a todos. Até mais.